Salve Maria Santíssima, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Salve Maria! Meu nome é Rubens. Salve Maria! Aleluia! Aqui é assim, ao vivo, não ao vivo, né? Tudo bem, vai, né? Glória a Deus. Meu nome é Rubens Alair. Meu é Márcia Maria. Miriam. E nós somos da Associação Mariana Padre Pio. E hoje nós estamos aqui reunidos para que nós possamos meditar a palavra de Deus. Nós vamos aqui trocar algumas ideias e vamos aqui também pregar a palavra de Deus e vamos aqui também dar uma direção para que você se arme. Porque os tempos são maus e nós temos que nos armar. Amém? Então vamos traçar sobre nós o sinal da vitória, o sinal do cristão. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quando nós traçamos sobre nós o sinal da cruz, é muito importante nós termos em mente que nós somos pecadores e que nós estamos traçando sobre nós a Trindade Santa, então nós precisamos abrir mão dos nossos pecados. É muito importante que a gente confesse os nossos pecados ao Senhor, abramos o nosso coração para que possamos ser canal livre e desimpedido, para que o Senhor possa agir em cada um de nós. Te peço perdão, Senhor. Então eu quero, Senhor, nessa noite, junto com os meus irmãos lá do outro lado, quero vos pedir perdão porque sou pecador e eu tenho consciência de que quando eu peco, eu sou teu inimigo, Senhor. E eu não quero ser teu inimigo. Perdoa-nos, Senhor. Eu quero viver como seu filho amado. Eu quero viver experimentando o teu amor. Por isso eu abro mão, renuncio, Senhor, a todo o meu pecado, toda a minha falta, porque quero ser útil a vós. Por isso eu te peço, Senhor, tem piedade de mim, tem piedade de cada um de nós. Com a tua graça e com o teu auxílio, eu não quero mais pecar. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Vamos clamar o Espírito Santo? Vamos. Né? Sim, de uma forma que ele venha iluminando a nossa mente, o nosso coração. Você também aí. Você vai fazer isso também, você vai dizer, vem Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Sim, eu necessito. Eu preciso da tua graça, Senhor, eu preciso da tua ação. Eu preciso da tua unção na minha vida. Eu preciso, Senhor, de ser transformado, tocado. Eu preciso de conversão, Senhor. E eu sei que é o Senhor que vai fazer isso acontecer na minha vida, com a minha ajuda. Mas eu preciso muito da tua graça, eu preciso muito, Senhor, da tua presença, Senhor, do teu toque. Eu preciso que o Senhor esteja no nosso meio. Eu preciso que o Senhor toque na nossa alma. Por isso, vem fogo abrasador. Vem fogo de Pentecostes. Vem, ó doce hóspede da alma. Vem, Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Divino. Vem, 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 acerca-te a nós. Vem, 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 Espírito Divino. Vem, 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 acerca-te a nós. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Aqui se sente a presença de Deus. Aqui se sente a presença de Deus. Sinto o fogo do Espírito Santo. Sinto o fogo do Espírito Santo.
Sinto gozo e sinto paz, sinto o amor que meu Deus me dá. Sinto gozo e sinto paz, sinto o amor que meu Deus me dá. Aqui se sente a presença de Deus. Aqui se sente a presença de Deus. Oh, glória. Obrigado, Glória. Espírito Santo. de Aí Deus. se sente, né, Amém. a presença de Né? Deus. Toma posse, porque o Glórias Espírito a Santo ti, está aí, Sim, Tá meu dentro de Senhor, você. meu Deus. né? Dentro Porque um dia do você carro. foi batizado, e se você não foi, você vai ser tocado, você vai ser batizado. E nós recebemos no batismo sacramental a Trindade Santa. Glórias a ti. Nós somos filhos de Deus, não somos mais criaturas. É verdade. Somos filhos adotivos de Deus, né? Então, com direito a toda a sua herança, né? Então, somos filhos amados de Deus. Então, o Espírito Santo está dentro de você. Você nunca vive só, você nunca está só. Verdade. Porque o Senhor, a Trindade Santa, o Deus Unitrino, está dentro de você. Louvado seja. Por isso, nunca se sinta sozinho. Louvado seja. Você está sempre muito bem acompanhado. Glórias a Amém? Deus. Bendito. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, uma leitura muito conhecida, né? Efésios 6, versículo 10 seguintes. O título dessa leitura é A Armadura do Cristão. A gente vai meditar essa palavra hoje, por quê? Porque nós vivemos dias maus, e não só nos dias maus, nós temos que todos os dias nos armar dessa armadura. Nós temos que aprender a nos defender, Isso né? mesmo. A gente apanha muito na nossa vida cotidiana Por falta de oração por falta pessoal, né? de oração e por falta de armadura. Exatamente. Então hoje a gente vai tentar aqui passar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido em relação a essa armadura do cristão, né? A gente vai partilhar um pouco da palavra e partilhar aquilo também que Deus tem feito na nossa vida, para você perceber que Deus não age só em um e outro. Deus age em todos aqueles que confiam e buscam Ele e esperam nele. Amém? Vamos ler então Efésios 6, versículo 10 seguinte. Armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília e súplica por todos os cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus. Aleluia. Essa né? palavra é maravilhosa. Essa palavra aqui, É um ela... ensinamento, é uma oração. Isso mesmo, né? Como a Mira É uma diz... oração de revestimento. Exato. É uma oração de revestimento e também é uma oração que nós precisamos quando a gente lê, a gente precisa ler essa palavra todos os dias de manhã. E ler pra gente, Exato. pessoalmente, pra Tomando gente. posse, Exato. né? Então a gente deve se colocar na leitura,
no singular. Nós temos que nos colocar, né? Finalmente, eu, Rubens, fortaleça-me no Senhor pelo seu soberano poder. Assim como Márcia, assim como Miriam, Exatamente. a Aninha que está aqui e você. Então essa leitura é muito importante que todo cristão consciente a medite todos os dias e faça Verdade. dela uma oração, né? Porque nós precisamos descobrir e nos armar contra as forças que nos cercam. Então, me chama muita atenção aqui, no versículo 12, porque a nossa luta, né, não é contra homens de carne e sangue, né, mas contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Eu quero começar por aqui. Muitas vezes a gente não, por falta da gente não ter conhecimento, a gente dá umas vaciladas. Quantas vezes você já passou por situação delicada, por exemplo, às vezes com a esposa, com o filho, com o patrão, com o chefe, com um parente, Filhos, né? vizinho, nossa, gente do céu, sabe? Quantas vezes você não se deparou com isso? E às vezes a gente fica meio nervoso, né? Mas o vizinho não pode fazer isso. Não, mas o meu cunhado não pode fazer isso. Não, porque a minha esposa, ela tá pensando o quê? Não, porque o meu marido, nossa, porque o meu filho. E vai e chega o rei e tal. Irmão, irmã, a nossa luta não é contra as pessoas. Nós temos que ver o seguinte: o que está acontecendo na vida dessa pessoa e como eu estou vivendo a minha vida de cristão. Porque muitas vezes o inimigo ele não pode conosco, ele não pode com a nossa fé, mas ele pode com aqueles que nos cercam. Ele vai armando situações delicadas, né? Exatamente. E que se a gente não, desde manhã, já não nos entregarmos aí a Deus, toda a nossa situação, todo aquele dia, a gente vai cair em cilada. E não tem como, porque não somos fortes, senão em Deus. Exatamente. Com certeza, nós precisamos estar revestidos mesmo, desde manhã, porque a gente não sabe o que o inimigo vai armar pra gente. Naquele dia, A verdade. cilada que ele vai armar pra gente, então a gente tem que estar revestido pra gente resistir a todas as forças do mal, todas as forças contrárias. E isso é uma luta para nós, então nós precisamos estar revestidos de oração. E entender que a nossa luta não é contra as pessoas. Exatamente. Sabe? Então, E às vezes acontece das pessoas falar, mas eu estou rezando, todos os dias eu rezo. Só que tem que ver se está faltando na confissão também, né? a gente já vai chegar na confissão, né? A gente vai falar da confissão já, porque é algo muito sério. Exato. Né? Mas antes disso, a gente vai aprender um pouco nessa parte de que a gente precisa reconhecer aonde que nós estamos lutando e muitas vezes perdendo terreno. Não estamos A nossa armando. luta não é contra a perdição dos nossos filhos. Às vezes o filho nosso tomou uma posição, tomou um rumo, tomou uma decisão, sabe? E a gente fica, às vezes, você pode ficar zangado, chateado, só que as forças do mal que nós não vemos, que muitas vezes, por falta da confissão que vamos falar daqui a pouco, por falta do reconhecimento do pecado, as pessoas são assim, não posso dizer que são tomadas, mas elas são envenenadas pelos ares, pelas forças do mal que nos cercam, né? Eu me lembro num dia que eu cheguei na minha casa, eu já contei várias vezes isso, mas isso é muito importante. Eu me lembro que eu cheguei de uma intercessão, a minha esposa não caminhava ainda direito, né? Ela caminhava muito pouco, então a gente tinha alguns atritos ainda, porque sempre quando um é chamado primeiro, sempre o primeiro que é chamado, ele leva mais pedrada, então tem mais atrito. Só que o primeiro que é chamado, ele precisa ter mais consciência. Só que a gente como ser humano, e eu tinha os meus baixos também. Então aconteceu que um dia eu cheguei na minha casa, depois de uma intercessão, numa quarta-feira que nem hoje é quarta-feira aqui. E eu cheguei na minha casa e entrei no meu quarto, aí a minha esposa começou a ficar muito brava comigo. Começou a falar, essa vida eu não quero mais, esse restinho de amor, é muito pouco pra mim, você fica dividindo, não sei o quê. Enfim, irmãos,
Eu estava meio acostumadinho, quando ela falava comigo, eu ficava replicando. Porque estávamos dentro do nosso quarto, entre quatro paredes. Ninguém estava escutando. A gente nunca discutiu diante dos nossos filhos. Então, entrava no quarto e era ali que a gente começava a nossa conversa. E eu cheguei nesse dia, não era muito cedo, era mais de 11 horas da noite. Olha a situação. Eu cheguei, ela estava nervosa, já estava deitada, né? Eu cheguei e falei, oi, tudo bem, mãe? Aí ela começou a falar cobra, lagarta, jacaré, crocodilo, sabe aquelas coisas que você conhece muito bem, que nem eu escutei. Só que naquele dia aconteceu algo muito diferente. Naquele dia, quando eu fui responder para ela, a altura que ela estava me tratando, porque eu já estava baixando o nível, entende? O que aconteceu? Uma voz falou dentro de mim, Rubens, você sabe muito bem que a tua luta não é contra homem de carne e sangue. Aí eu peguei, fiz um silêncio, deixei ela continuar falando e fiquei escutando se ia falar mais dentro de mim. Gente, e ali Deus foi falando comigo, foi me levando a fazer pergunta para Márcia, várias perguntas e até ela se acalmar. O que eu quero dizer? Que naquele momento eu estava lutando com a Márcia. Naquele momento a minha luta era contra ela. Só que Deus estava me abrindo os olhos sobre essa leitura e que eu meditava e que eu orava. Só que chegou naquele momento eu esqueci. Então o Senhor falou, você bem sabe que tua luta não é contra homem de carne e sangue. A partir desse dia, nunca mais eu abri a minha boca para discutir com a minha esposa. Você sabe o que eu fiz? Eu falei para Deus assim, eu falei, Senhor, tá bom. A partir de hoje, eu não vou discutir mais com ela. E o que eu vou fazer a partir de agora é rezar para ela até o Senhor tocar no coração dela. Até ela entrar num processo de conversão. Aí, irmão, nós vamos caminhar para uma outra história que uma hora eu conto para vocês. Mas o que eu quero dizer é que a nossa luta não é contra o homem. A sua luta não é contra a tua esposa, contra o teu filho, contra o teu vizinho. Não, não é. Não Porque enquanto a gente não vence. Exato. Então, a gente precisa se armar, né? Fortalecer no Senhor e revestir da armadura para que nós possamos resistir às ciladas do demônio. Você compreende? Então nós precisamos. Por que a gente tem que. O que é uma armadura? Uma armadura nos exércitos antigos era uma forma do soldado se defender. Entendeu? Ele usava todo um aparato de ferro, de aço. Então, conforme ele ia guerrear, ele ia lutar, ele podia levar a espada batia naquela armadura e não o machucava tão profundamente. Ele tinha como se defender, né? Então, a armadura era para que ele pudesse se defender. Essa armadura espiritual é uma armadura para que nós possamos nos defender das forças espirituais do mal que estão espalhadas nos ares. Então, essa armadura, meu irmão, minha irmã, é uma armadura que vem pela oração, que vem pelas 5 pedrinhas, sabe? A gente precisa aprender a manusear essas pedras. Por quê? A gente precisa, em primeiro lugar, nós temos que nos identificar quem nós somos, o que nós queremos. Estamos num caminho de Deus, e se estamos num caminho, nós vamos para algum lugar. A nossa luta, meu irmão, minha irmã, nesse mundo é para herdarmos o céu que Jesus prometeu. Só que o céu ninguém vai receber de mão beijada, vai ter que lutar, sabe? Vai ter que se armar, vai ter que se revestir, vai ter que rezar. E as 5 pedrinhas, elas nos ajudam muito nessa caminhada, né? Quais são as 5 pedrinhas? Confissão, que vamos falar um pouquinho, Eucaristia, meditação da palavra, oração, jejum. Um cristão que está disposto a receber, a merecer o céu, ele precisa aprender a lidar com essas 5 pedrinhas. Se nós
Por que as pessoas muitas vezes não têm muito sentido da armadura, né, mãe? Não é verdade? Porque às vezes a pessoa, ela acha que é só se revestir, orar e acabou. É isso. Por isso que a gente vê que as pessoas... Nossa, hoje eu estava bem, não sei, mas o que houve? Não está acontecendo nada na minha vida, simplesmente sei, estou no mal-estar, não estou legal hoje, e você vai ver, não está acontecendo nada, mas está faltando a vida de oração, está faltando uma intimidade com Deus, está Isso. faltando uma escuta de Deus desde manhã. Se você marca um horário desde manhã, digamos assim, umas 8 horas, a hora que você pode, ou às 7h30, 6 horas, ou 9 horas, mas você marca ali uns 10 minutos com o Senhor, uns 5, uns 15, 20, até dá 1 hora, né? Todos os dias ali. O Senhor vai falar com você. O Senhor vai curar você. Você vai ter resposta na sua vida, né? E o Senhor espera por esse momento de cada um de nós. A gente sabe que a nossa vivência nessa terra não é simplesmente levantar, Comer. fazer o serviço da casa, comer, trabalhar. Mas Deus tem uma missão para cada um de nós. Ele tem uma missão. Então nós temos que cumprir essa missão. Ele tem propósito na nossa vida e Ele quer cumprir, só que nós temos que dar lado para Deus. Temos que ter essa intimidade, essa vivência com Deus. Porque senão, às vezes, eu estou fazendo alguma coisa, como a gente falou semana passada, alguma coisa na igreja, mas eu não sei para quem eu estou fazendo. Se é para o ser humano, se é para o meu ego, se é para Deus. Então eu preciso conhecer esse Deus, ter essa intimidade com Ele, para saber o que Ele realmente quer. E é necessário oração, é necessário estar na escuta, no silêncio, mesmo que você não escute nada. Mas uma hora ou outra, Deus fala no momento certo, no momento exato, Ele vem falar com a gente. Exato. Ele vem falar. E Ele fala, irmãos, dentro da nossa alma, a gente sente. Quando é a palavra de Deus, dá paz no nosso coração, dá paz. Né? Agora, irmão, para que nós possamos nos armar, a gente precisa entender primeiro como que isso funciona. Porque, de repente, a armadura é espiritual. Certo? Então a gente está usando aqui o exército romano, antigamente, a couraça que eles usavam, uma forma de defesa. A nossa couraça é espiritual, certo? Então muitas vezes não adianta a gente se embasar de orações, isso, aquele outro e tal. Às vezes a pessoa só clama por São Miguel Arcanjo, valei-me São Miguel Arcanjo, valei-me São Padre Pio, valei-me São José, sabe? Não é só isso. Tem sua validade, mas... Tudo isso tem sua validade. Só que eu e você precisamos fazer a nossa parte. Primeira coisa, se eu quero me armar, se eu quero ir para o céu, que não é por merecimento meu, mas Deus me chama a fazer a minha parte. E a minha parte está no conhecimento, pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento de Deus, pela experiência de Deus, eu vou ter um norte da onde Deus me quer, o que Deus quer de mim. Para que eu possa me armar, para que eu possa me armar da armadura de Deus, revestir da armadura de Deus, eu preciso usar as armas certas. E a primeira arma para que a gente possa se revestir da armadura do cristão é a confissão. E eu vou falar para você por quê. Você acha que a igreja ia dar um sacramento para a gente que não valesse nada? Que não servisse para nada? Alguma coisa estava errado. Antes de entrar na confissão... Pode falar. Deus fala também na palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Então, eu preciso conhecer a verdade de Deus, porque Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade, é o caminho, é a vida. Então, nós temos que ter conhecimento desse Deus. Exatamente. Então, irmãos, para que a gente possa se revestir da armadura do cristão, a gente precisa ter uma vida de confissão, né? Para algumas pessoas, para muitas pessoas, basta confessar diretamente com Deus. Para eles basta. Só que para nós que somos católicos, existe o sacramento da confissão. E a gente precisa tomar posse desse sacramento. Irmãos, a maior cura que Deus quer fazer em nós está na confissão. Porque é o pecado que nos deixa doentes. E quanto mais nós damos vazão para o pecado na nossa vida, mais nós atraímos sobre nós enfermidades
que a medicina não tem respostas. Verdade. Compreende? Então, as enfermidades é consequência das nossas faltas. Nós somos hoje aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer no nosso passado. Nós hoje plantamos o que nós colhemos. Se nós plantamos limão, a gente não vai colher pera. Compreende? Se a gente plantou vento, a gente não vai colher bonança, vai colher tempestade. Só que está na hora, meus irmãos, de fazer outra plantação. Está na hora de nós fazermos outro tipo de investimento para o céu. E o tempo nosso está indo. Quantos anos você tem? Começa por aí. Há 5 minutos atrás já é passado. Então, o que eu quero dizer? A confissão existe para que nós possamos sermos curados. A confissão é um sacramento de cura. Reconciliação com Deus. Não tem como eu me revestir da armadura de Deus se eu não faço uma boa confissão. Compreende? Então, se nós não levarmos a sério a confissão, a igreja fala para nós confessarmos ao menos uma vez ao ano, na Sexta-feira Santa. Só que convenhamos, irmãos. É muito tempo. É muito pouco, na verdade, né? Pra gente. Não, é muito tempo. É muito que a gente tempo pra, fica sem se confessar. Não tem como. Irmãos, o justo peca 7 vezes ao dia. O justo. E a gente está numa luta tremenda, Imagina, né, para a justiça. Se o justo peca 7 vezes ao dia, quem dera nós, né? Então, irmão, o que eu quero dizer para você, irmã, tá na hora de valorizar mais o sacramento da confissão. Nossa. Se você é aquela pessoa que não vê a hora que Deus cura, que você vive pedindo para que Deus liberte, você fica pedindo para as pessoas, olha, vocês não oram para mim, porque eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor no corpo, eu não consigo dormir, eu estou com depressão, eu estou isso. Não que seja errado. Exato. Mas Exato. eu tenho que fazer E não que seja errado pedir oração. Só que se nós começarmos a usar as armas certas, nós vamos começar a ficar mais fortes e sadios. Porque Deus nos chama de amigo. Mas pela oração eu vou começando a conhecer esse amigo. Eu vou começando a ter intimidade com Deus. E a partir do momento que eu começo a ter essa intimidade com Deus, tudo começa a ser mudado em mim. Tudo começa a ser transformado em mim. Eu fico uma pessoa diferente para receber os problemas que vêm, as provas que vêm, as tribulações que vêm, as perseguições que vêm, porque vêm. Então, se eu sou uma pessoa que eu vivo em oração todos os dias, se eu escuto o Senhor todos os dias, eu vou melhorar quando eu estiver nas provas, eu vou começar a receber do modo diferente, porque eu vou estar armada. Também, né, assim, se a gente às vezes é um servo de grupo de oração e de repente eu tô orando para um, tô orando para outro, se eu não tiver revestido, a gente acaba baqueando, a gente acaba caindo, irmãos. Então, por isso que é necessário um revestimento, uma intimidade, uma escuta de Deus, para que a gente faça as coisas da vontade de Deus, mesmo, como Ele quer que a gente faça. Não é um salmo E às que... vezes a gente acaba, né? Pode falar. A gente acaba pegando enfermidade, alguma coisa, e a gente acaba desanimando e às vezes até se afastando da caminhada. Se afastando da caminhada por conta de falta de oração da gente mesmo. Muitos né? compromissos Falta que de às vezes a oração. gente pega, Sim, mas muitos desde que eu compromissos, às vezes esteja não tem tempo para rezar. preparado, exatamente. Porque acho que é no Salmo, não me lembro agora, que fala assim, para que a gente possa ter piedade da alma da gente, né? Sim. Então a gente precisamos ter esse preparo de uma vida de oração para que possamos melhor servir o irmão. Mas eu não... Exatamente isso que eu ia falar. Isso. Antes de Deus querer que você vá orar para aquela pessoa, Deus quer ter algo com você. Deus quer curar você primeiro. Deus, eu primeiro. isso, Deus quer ter uma amizade comigo, né? Uma intimidade comigo, porque Ele quer falar comigo, Ele quer... Ah, mas eu tenho umas coisas boas para falar pro irmão. Sim, você tem uma coisa boa para falar pro irmão. Só que ainda, uma vez o Senhor falava isso com a gente, muitos anos atrás, ainda o bom que você tem para falar com o irmão, ainda não seria o que eu falaria através de você pro irmão, né? Então, às vezes a gente conversa com pessoas
e começa a conversar sobre o sacramento da confissão, a gente pergunta, a primeira coisa que eu pergunto é como é que está a sua confissão. Tem uns que estão 1 ano sem confessar, outros está 2, outros está 5, outros está 10, Outros tem uns que está perdem tempo, 30 né? anos sem confessar. Tem uns que confessou só quando casou. E como que a gente Né? vai orar? Uma pessoa assim que está longe da confissão, ou então longe da comunhão. Como a gente vai orar em cima disso? Não. A gente vai orientar a pessoa a procurar um sacerdote, fazer uma boa confissão, ir na missa, né? Começar a rezar devagar, devagarinho. Depois a gente vai instruir o irmão numa segunda parte aí. Então, irmãos, o pecado que permanece na gente, ele cobra seu preço, sabe? Então, se a gente passa muito tempo sem confessar, se o justo peca 7 vezes ao dia, então não dá nem para nós fazer conta dos nossos pecados, a gente peca demais da conta. Só que eu não posso esmorecer com o meu pecado. Verdade. Eu não posso achar que é o fim porque não tem jeito mais. Eu tenho que lutar porque sempre. eu já fiz muita barbaridade, porque eu já fiz muita bobagem, porque eu não mereço. Para com esse negócio de que eu não mereço. Sabe? As forças do mal muitas vezes ficam soprando no seu ouvido que você não pode, que você não merece. Sabe? Toma cuidado. Toma cuidado porque o inimigo sabe muito bem que quando nós vamos fazer uma confissão bem feita, a gente vai ser curado. A gente vai começar a se abrir. Conforme a enfermidade, é o primeiro passo para que Deus vai nos curando. Exatamente. Então, às vezes as pessoas querem oração para serem curadas, mas as pessoas não querem confessar os pecados. Mas irmão, irmã, não funciona. Não tem como Deus agir. Veja, Deus ele vai agir na sua liberdade. Então você veja, se você não quer confessar, você está colocando um obstáculo. Não que Deus não possa, mas Deus já deixou para nós a receita. E a gente precisa seguir. Se nós não seguirmos Muitas pessoas falam, né? Por que eu vou confessar com um sacerdote, né? Ele também é um homem igual a eu, ele também é pecador. Mas ele foi dada autoridade para ele. E ele é a pessoa de Cristo, né? Persona Christi. Exato. Então, o sacerdote é a pessoa de Cristo. E nós temos que ter a humildade de chegar ao sacerdote e levar os nossos pecados. E confessá-los Para que bem, haja a libertação. né? Exatamente. E senão a gente vai ficar pedindo oração a vida inteira e não vai alcançar. Isso é Né? triste, hein? É muito triste Porque isso. nem sempre a gente vai alcançar as pessoas, nem sempre elas vão estar ali por perto para nos atender, ou para fazer uma oração, né? E se a gente não tiver essa intimidade com Deus, se eu e você não aprender a ter uma intimidade com Deus, a gente vai sofrer muito, porque nem sempre as pessoas vão estar ali pra gente, né? Então, se o pecado permanece na vida da gente, a gente não dá bola, gente, isso vai virar um câncer, isso vai virar uma depressão, isso vai virar doença. Aí às vezes as pessoas falam, mas tem pessoas que caminham, tem pessoas que rezam, também fica doente, sim, mas se você for ver a palavra de Deus também fala, se a doença te alcançar e pegar você no caminho, eu posso te curar. Eu acho linda essa palavra, né? Exatamente. A misericórdia de Deus está aí, né? Exatamente. Então, o que acontece? O pecado ele vai cobrar o preço dele, Vai. sabe? Então, a gente fica enfermo, gasta uma loucura de remédio. Fica sem sabedoria para nos ajudar, porque Deus nos dá sabedoria na situação que a gente vai passando. Então, você não sabe como ajudar a sua família, você não sabe como resolver seus problemas, sua situação, você não sabe, porque está faltando confissão, está faltando comunhão, está faltando a reza diária de um terço, ou de um rosário, né? Porque o que destrói, o Padre Pio já falou, não vou esquecer isso, o que destrói os demônios é o Santo Rosário. Pode rezar um terço? Claro que pode, né? Às vezes você fala, mas um tercinho tá bom, depende, né? Para mim não tá, mas de repente para você tá. Para você ajuda. Depende né? da quantidade de graça que às precisa, vezes o problema né? está desse tamanho, não sei, um tercinho desse tamanho pode ajudar, né? Mas alcançar a graça inteira, não sei. Hoje ninguém tem probleminha, né? Exatamente. Hoje nós temos problemões. Nós estamos no começo aí dos tempos bem. A bem... situação que nós estamos vivendo, coisa que nós estamos vendo hoje, tudo ao contrário, irmãos. Então nós precisamos ser orantes. E Nossa Senhora, ela quer formar um exército de pessoas que rezem o rosário para nós vencer todos esses males. Então, é uma coisa importante, eu já encontrei pessoas que falaram que tem coragem de pagar o preço. Tem gente que acha
Tem gente que acha que ele vai negociar com Deus o pecado dele. É porque Meu Pai do céu. eu sou muito pecador, eu reconheço que eu sou muito pecador, mas Deus me entende. Olha, irmão, irmã, eu sei que Deus entende. Só que Deus deixou para nós a palavra. A palavra é para que nós possamos meditar, que é uma das 5 pedrinhas, para que nós possamos ter o conhecimento. E por essa palavra nós vamos começando a compreender a nossa vida de pecado. Por isso nós precisamos ler a palavra de Deus. E outra, É uma das pedrinhas, né? se a gente pedir a graça para Deus para viver as 5 pedrinhas, porque Ele dá, nós vamos ser pessoas satisfeitas. E nós precisamos ser pessoas Verdade. satisfeitas. Porque a oração é nossa bebida, nossa comida, né? Nossa, a oração é o tudo. alimento da alma e do corpo também. Exato. É Agora a remédio, né? gente come uma comida, uma refeição, 2, 3, é bom. Sustenta o corpo, mas a oração sustenta o corpo e a alma, a mente, o coração e tudo mais. Tudo Sim. mais. Eu lembro que nos escritos de Catarina Emerick, as pessoas que acompanhavam Jesus falavam: nossa, mas as suas palavras valem mais que o alimento? É, Então, a Márcia falou uma palavra-chave aqui. A gente é satisfeito, né? Ai, que Então, delícia. uma pessoa que ora, uma pessoa que medita, Não sabe? desespera, não uma desespera, por pessoa que mais não se difícil seja a desespera diante situação. das situações, né? É uma pessoa que está satisfeita com Deus. E confia, por mais dificuldade que você Exatamente. possa passar, seja de saúde, financeira, dívida, você confia que Deus vai agir. Você confia, porque você está orando, você está confessando, você não está faltando na Santa Missa. Então você confia que Deus é amigo, que Deus vai agir na minha e na tua vida. Então o inimigo pode vir com 1001 desespero. Deus é mais, Deus é fiel, Deus está comigo, Deus está Exato. com você. A partir do momento, irmãos, que a gente está confessando, que a gente está comungando o corpo de Cristo, isso é muito importante, né? A gente não pode comungar o corpo de Cristo de qualquer jeito. É verdade. Às vezes a pessoa faz 5, 6 anos que não confessa e comunga o corpo de Cristo normalmente. Olha, precisa repensar. Precisa repensar porque isso é muito sério, sabe? Então, se nós queremos revestir da armadura de Deus e queremos ser o seu efeito, a gente precisa fazer as coisas certas. Agora você pode falar assim, mas no fim da vida a gente se acerta com Deus. Cuidado. A gente não sabe se vai chegar a velhice, Né? a gente não sabe se no momento do fim da vida a gente vai ter voz ou não, né? Porque tem pessoas que perdem a voz no fim da vida. Então a gente não sabe. Então, pessoas que ficam inconscientes. Exatamente, nunca muita podemos coisa deixar. Que acontece. Então a gente tem Não é que 23, não é? se preparando, né? Exato. Abrindo cada vez mais o nosso coração para Exato. que a graça de Deus age em nós. Aí, irmãos, a depressão vai embora, a tristeza vai embora, porque Deus é alegria. Ele fala isso na palavra, que Ele é alegria. E alegria verdadeira. Né? A gente sabe que às vezes a gente tem momentos alegres na nossa vida, mas são passageiros. Sim, Mas sim. a alegria de Deus, gente, ninguém paga quando você está em paz consigo mesmo. Não tem Quando dinheiro que você pague está mesmo. numa Nossa. alegria muito grande. É E a verdade. gente verdade. sabe que hoje em dia muitas pessoas estão enfermas, mas é espiritualmente, por falta de Deus, de busca, de conhecimento. Não é nem de remédio, não. É espiritualmente, Verdade, é falsas espiritualmente. enfermidades. Você que está nos escutando, põe na sua cabeça, no seu coração. Deus está mostrando você, mulher. Põe na tua cabeça. O seu problema, a sua enfermidade é espiritual. Avança decididamente, sem olhar para trás. Sim. Vai para uma confissão, vai para a Santa Missa. Você vai ver o que Deus vai realizar. Porque Ele é nosso amigo. Ele é nosso amigo. É como se você tivesse numa situação difícil e conversasse com um amigo teu e você ficasse na paz, porque o teu amigo vai te ajudar. Então, muito mais é Jesus. Então, Jesus fica muito triste, Padre Pio fala, quando a gente não confia nele. Então, nós vamos rezar para que você possa ter essa confiança em Deus, que Deus é nosso amigo. Exato. Ou, às vezes a pessoa, ela vive de remédio. É remédio de pressão, é remédio de diabetes, é remédio de colesterol, que mais? Nossa, É remédio para dor de cabeça, é anti-inflamatório. E todos esses remédios, um vai tendo efeito colateral. Aí um vai, por exemplo,
toma um remédio, complica o coração, o outro complica o rim, o outro complica o fígado. Gente, até onde a gente vai? Só no remédio, porque porque aquele remédio é bom, ainda mais aqueles que a gente fica, não, eu tomei aquele remédio, é espetacular, toma para você ver. Já é mais um na lista. Por isso né? que Jesus fala nos escritos de Catarina Emery, que quando a gente ora, a gente pede muito mal. A gente precisa pedir os dons. Nossa Senhora do Medjugorje, ela fala que quem tem o Espírito Santo tem tudo. E nós precisamos. Nós necessitamos, como nunca, do Espírito Santo nesses tempos, nesses começos de fim de tempo que estamos passando, toda essa situação, nós precisamos do Espírito Santo. E não tem onde nós alcançarmos a vitória na nossa vida a não ser em Deus, unicamente em Deus. Precisamos do dom da oração. Tem até uma música, né? Pois aquele que ora em Deus alcançou a vitória. Pois aquele que ora em Deus alcançou a vitória. As muralhas cairão, as muralhas cairão, pois aquele que ora em Deus alcançou a vitória. Eu tô lembrando, João Pedro, esses tempos ele falou uma situação, depois eu comecei a rir dele, né? Ele falou, mãe, tem hora que as coisas estão difíceis e você tira a graça de onde não tem, mãe. Não, mas não tem. Você tira e começa a rir, a gente começa a rir atrás de você. Não, cara, não tem graça. Mas a gente é de família assim mesmo, de rir à toa, né? Então... Mas é porque está satisfeito em Deus. É verdade, porque não adianta não estar insatisfeito em Deus. Nós temos que estar insatisfeitos em Deus, porque o Senhor sabe a hora e o momento de nos ajudar. E Ele falou que vai nos ajudar. E Ele vai nos ajudar. Para quem está satisfeito em Deus, está tudo certo. É verdade. Né? Agora, quem não é satisfeito, é tudo um azedume só. E está faltando oração. Né? Porque minha vida não dá certo. Está faltando compreender as coisas de Deus. Está faltando compreender por que as coisas estão te cercando. Por que você está passando as provações, tribulação. Porque todos nós passamos. Mas a diferença é quando você compreende em Deus. Porque se você não compreende, você sofre 2 vezes mais, você sofre 3 vezes mais, causa uma confusão nós mesmos na nossa vida. Mas quando vem e você está em paz, você confia em Deus, o inimigo sai fora. Porque ele sabe que conosco não adianta, porque nós somos de oração, nós acreditamos que Deus é nosso amigo e sentimos a graça e sabemos que no momento dele, sem obrigar ele vai fazer. Vamos rezar. Então, irmãos, caminhando para o final, São Paulo aqui nos exorta para que nós possamos nos revestir da armadura de Deus, né? A armadura do cristão. Sim. Porque a nossa luta não é contra um homem de carne e sangue, né? A meditação da palavra, a palavra de Deus é a espada que nos defende, é a espada que nos dá a sabedoria, que nos leva a nos defender e para que nós possamos atacar o inimigo, para que possamos afugentá-lo. Porque a palavra de Deus nos ensina, é como uma espada que corta dos 2 lados. Então, nós precisamos dessa armadura para que nós possamos combater o bom combate. A fé, porque isso apaga todos os dardos inflamados do maligno contra nós. Se você tem uma fé, se você tem uma vida de oração, tudo que o inimigo vem pôr na sua mente cai por terra. Exato. Porque a fé. Então o Senhor fala, resistir-lhes forte na fé. Na fé. Compreende? E se você ficou firme aí nesse momentinho de partilha, de meditação da palavra, nós queremos rezar por você, né? A gente não sabe aonde você está agora, mas Deus sabe o que você está passando. Se as suas lágrimas, né? O Senhor sabe, o Senhor Deus conhece. Deus suas noites sem sono. É verdade. Deus vai estender a mão, vai te ajudar. Essa situação difícil que você está passando no matrimônio, Deus vai estender a mão e te ajudar. Só que o que o Senhor pede de nós, o que agrada a Deus? A fé, uma vida de intimidade com Ele. O que nos traz essa fé, essa vida de intimidade? O dia a dia de oração. Isso faz a diferença, né? Para que nós possamos não fazer a vontade do inimigo. Porque cada vez que você faz a vontade do inimigo, nós caímos lá embaixo. E ele vai ficando mais forte na minha e na tua vida. Por quê? Porque a gente vai fazendo o que ele quer. A gente vai fazendo a vontade dele. Então que nós prestamos bem atenção no que está acontecendo à nossa volta. E seguimos decididamente. Também, às vezes, a gente se desdobra por muitas coisas na nossa vida. Exatamente. Com por certeza. um bem material, por alguma coisa que você quer conquistar. Então, nós temos que se desdobrar também para Deus. Muito mais para Deus, porque é o nosso Senhor. Porque e é para o nosso bem, né? Se a gente vai trabalhar, pode estar chovendo canivete aberto, você vai. Você vai. E é como ele fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto você O que nós estamos buscando em primeiro lugar?
O que nós estamos buscando? O que eu e você estamos buscando em primeiro lugar? Medita, pensa. Vai fechando os teus olhos que nós queremos orar por você. Pai de amor, bondade e misericórdia, em nome de Jesus, nós queremos agora apresentar esse irmão, essa irmã, Senhor, a situação que estão passando agora. O Senhor conhece, sabe o momento, Senhor, que esse encontro, Senhor, vai dar de encontro com alguém. E o Senhor sabe como essa pessoa está passando hoje, Senhor. Eu quero te pedir, Pai de amor, bondade, em nome de Jesus, derrama, Senhor, o teu Espírito Santo para que possa esclarecer, Senhor. Para que possa esclarecer a mente, o coração, Senhor, sobre essa confissão, sobre a Eucaristia. Vai dando necessidade, Senhor, a esses irmãos sobre a oração, a meditação da palavra, sobre o valor do jejum. Senhor, eu desejo que o Espírito Santo possa visitar esses irmãos e irmãs agora, Senhor, para que eles possam mudar os seus valores, para que eles possam buscar-te em primeiro lugar e o resto virá em acréscimo. Senhor, quantas pessoas de repente vamos encontrar nesse dia, Senhor, enfermas? Enfermas, Senhor, por excesso de trabalho. Enfermas, Senhor, porque só pensam nos seus projetos, mas que não pensam, Senhor, no céu. Pensam muitas vezes no céu, Senhor, de uma forma muito vaga, Senhor, de que podem negociar contigo. E isso não é verdade. Por isso eu te peço, derrama teu Espírito Santo, Jesus, para que possa ir tocando, Senhor, no coração de cada um desses meus irmãos, para que possa ir convencendo e colocando neles a necessidade de vós, a saudade de vós, a necessidade da oração, a necessidade, Senhor, da confissão, a necessidade da Eucaristia, a necessidade, Senhor, da Santa Missa, a necessidade de ler a tua palavra, Senhor, a necessidade, Senhor, de fazer jejum, Senhor. Verdade, Jesus. Não só por si, mas por todas as pessoas do mundo que precisam ter um encontro pessoal contigo. Eu te peço, Senhor, por essa visita do Espírito Santo, vai tocando também nas enfermidades e vai dando força, Senhor, para que esses irmãos e irmãs possam, Senhor, ir se levantando, possam ir tendo uma visão ampliada, Senhor, e possam realmente ter, com essa saudade de vós, começar a voltar para ti, meu Senhor e meu Deus. Mãezinha santa e bendita, nós colocamos sobre a vossa intercessão esses irmãos e irmãs que ficaram até esse momento conosco. Verdade, para receber essa oração. Sim, Jesus. Nós colocamos, Mãe, na tua presença, sobre as vossas mãos poderosas, para que a senhora possa apresentá-los a todo momento ao seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oh, glória a Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.